Olá, bom dia, tudo bem? Nossa aula gravada de hoje, eu vou falar para vocês sobre os grandes personagens da história, que depois vocês vão preencher, completar o exercício 3, lá da página 153. Tudo bem? Nós vamos falar sobre os grandes personagens da história. Então, aqui, esse primeiro aqui, ele é o Ludwig van Beethoven. Tá? Então, Beethoven ele era alemão, mas seu nome de família mostra ascendência holandesa. A palavra Beethoven significa canteiro de rabanetes e é o nome de uma aldeia na Holanda. A partícula van também é bastante comum nos nomes holandeses. O avô do compositor era da Bélgica e a família Beethoven estava há poucas décadas na Alemanha, na época do nascimento de Ludwig. O nome dele era Ludwig van Beethoven. O avô Beethoven trabalhava como diretor de música da corte de Colônia e era um artista respeitado. Seu filho Johann, pai de Ludwig, o seguiu na carreira, mas sem o mesmo êxito, sem o mesmo sucesso que o pai. Johann percebeu que o pequeno Ludwig tinha talento e tratou de obrigar o filho a estudar muitas horas por dia. Ludwig deixou a escola com apenas 11 anos e aos 13 já ajudava no sustento da casa, trabalhando como organista, ele tocava órgão, cravista, tocava cravo, músico de orquestra e professor, com 13 anos, tá? Ele era um adolescente introspectivo e tímido, ou seja, ele não era muito comunicativo. Em 1784, Beethoven tornou-se amigo do jovem conde Waldenstein, que notou o talento do compositor e o enviou para Viena, na Áustria, para que se tornasse aluno de Mozart. Lembra que nós já vimos sobre o Mozart. O breve relacionamento entre os dois compositores, porém, é incerto e pode nem ter acontecido, segundo algumas fontes. Em 2 semanas, Beethoven voltou para Bonn devido à morte da mãe. Ali, então, ele começou a fazer cursos de literatura como uma forma de compensar sua falta de estudo. Em 1792, Beethoven partiu definitivamente para Viena, novamente por intermédio do conde Waldenstein. Seus primeiros anos vienenses, em Viena, foram tranquilos com a publicação de seu Opus 1, uma coleção de 3 trios e a convivência com a sociedade aristocrática vienense, ou seja, os ricos, que lhe fora facilitada pela recomendação do conde. Era um pianista de sucesso e soube cultivar admiradores. Surgiram então os primeiros sintomas da surdez. Em 1796, na volta de uma turnê, começou a queixar-se e teve o diagnóstico uma congestão dos centros auditivos, ou seja, estava tudo congestionado, o ouvido. Tratou-se com médicos e melhorou sua higiene a fim de recuperar a boa audição. E escondeu o problema de todos. Só em 1806, Beethoven revelou o problema em uma frase anotada nos esboços do quarteto número 9. Não guardes mais o segredo de tua surdez, nem mesmo em tua arte. Beethoven nunca se casou e sua vida amorosa foi uma sucessão de insucessos e de sentimentos não correspondidos. Foi em plena atividade, ele estava trabalhando, tocando muito, cheio de planos para o futuro, uma 10ª sinfonia, um requiem, outra ópera, que ficou gravemente doente, pneumonia, além de cirrose, que é um problema no fígado, e infecção intestinal. Morreu no dia 26 de março de 1827. Nessa época não tinham muitos tratamentos para as doenças, então as pessoas morriam, com às vezes uma doença que poderia hoje muito bem ser curada. Nosso próximo personagem famoso, William Shakespeare, tá bom? Então, olha, William Shakespeare nasceu em 1564 e morreu em 1616. Ele foi um dramaturgo e poeta inglês. Dramaturgo é uma pessoa que escreve para o teatro. Autor de tragédias famosas como Hamlet, Otelo, Macbeth e Romeu e Julieta, que é a mais famosa de todas, é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. William iniciou seus estudos em sua cidade natal, mas aos 13 anos a família empobreceu, tendo o jovem que deixar os estudos e trabalhar no comércio do pai. Com 18 anos, casa-se com a aldeã, ou seja, ela morava na aldeia, Anne Hathaway, 9 anos mais velha que ele. Então, ela tinha 27. 5 meses depois, nasce sua primeira filha, Susan, e em seguida os gêmeos, Judith e Hamnet. Nessa época, Shakespeare já escrevia versos e assistia todas as apresentações das companhias que chegavam a Stratford. Em 1586, o jovem Shakespeare se envolveu com más companhias, sendo obrigado a deixar a família e se refugiar em Londres.
Trabalhou em várias funções, entre elas a de guardador de cavalos na porta do teatro de James Burbage, o primeiro teatro de Londres. Logo estava prestando serviço nos bastidores. Nessa época, período do reinado de Elizabeth I, Londres vivia uma intensa atividade artística e Shakespeare estudou muito e leu autores clássicos, novelas, contos e crônicas que foram fundamentais para sua formação de dramaturgo. Depois disso, Shakespeare começou a escrever para ganhar dinheiro e a peça mais famosa dele, né, é Romeu e Julieta, que foi uma que ele escreveu rapidinho para ganhar dinheiro. E olha como, né, ficou uma das mais famosas. E ele não gostava disso, porque ele tinha outras obras, né, muito mais famosas, Sonhos de uma Noite de Verão, Hamlet, Macbeth, né, então outras bem mais famosas. A nossa próxima personalidade, nosso próximo personagem famoso é Cristóvão Colombo, tá? Cristóvão Colombo nasceu em meados de 1451 e, ao que tudo indica, na Itália, provavelmente em Gênova, cidade da qual era governador e explorador. Foi marinheiro desde sua infância e um cartógrafo brilhante, cartógrafo quem faz mapas, tá? Quando adulto. Seu primeiro ofício foi de tecelão, ele fazia, né, tecelão, trabalhava com tecidos. Contudo, aos 14 anos, começou a navegar. O projeto de Colombo era, na realidade, cruzar todo o Atlântico em direção à Ásia e assim vencer os monopólios comerciais da época, porque, né, só os asiáticos, os chineses que ganhavam com a produção, com a venda de especiarias. Então ele queria fazer isso, né, seda, especiarias, ele queria ir buscar e trazer para a Europa. Por outro lado, os relatos de marinheiros afirmavam existir terras a oeste, ou seja, onde está a América. Isso corroborava o mapa de Toscanelli, no qual Cristóvão se embasou, assim como em outras obras sobre navegação no período. Após realizar seus cálculos, apresentou seus planos à coroa portuguesa, a qual fez pouco caso, nem ligou. O rei Fernando V de Aragão e a rainha Isabel I de Castela, de Espanha, apoiaram seu plano. Foram os reis católicos que, em 1492, apoiaram o plano de Cristóvão Colombo. Eles contaram com o apoio de banqueiros e outros investidores e forneceram a Cristóvão Colombo 3 navios, Nina, Pinta e Santa Maria. Né? Cristóvão Colombo, ele teve um fato que o celebrizou, que foi a sua liderança na frota que logrou alcançar o continente americano em 12 de outubro de 1492. Esse evento, né, estava sob as ordens da coroa espanhola e que ficou eurocentricamente conhecido como Descobrimento da América, tá? E o que a gente pode ver foi que Cristóvão Colombo morreu sem receber o que lhe era de direito pelo acordo assinado com os espanhóis. Ele